Então, bom dia, alunos. Hoje é a primeira aula aí da nossa nova disciplina aí de sistemas elétricos de alta tensão, né? E na nossa primeira aula, como já padrão aí das nossas disciplinas aí, a gente vai fazer uma apresentação completa da disciplina. E daí eu vou iniciar a disciplina aí falando sobre a organização do sistema elétrico de potência, nosso CEP, certo? Então, iniciando a nossa apresentação da disciplina, essa disciplina ela faz parte aí da minha área de trabalho na engenharia elétrica, né? A parte de alta tensão, distribuição e transmissão são as áreas que eu mais entendo, certo? Então, vamos lá. Da mesma forma que na outra disciplina a gente vai trabalhando aí. Na medida que os senhores tiverem dúvidas, podem entrar em contato para a gente poder sanar essas dúvidas aí. Então, apresentando a disciplina, né? Nessa aula 1 aí, eu vou iniciar ela fazendo uma introdução aí, explicando como é que funciona a organização do sistema elétrico de potência, o CEP. Eu vou falar um pouquinho da geração da energia elétrica. E ali eu noto esse item em vermelho, fontes de geração de energia elétrica, certo? Mais à frente vai ter uma surpresinha para os senhores referente a esse item. Transmissão de energia elétrica. Vou falar também um pouquinho, uma visão geral de uma subestação de energia. Uma visão geral do sistema elétrico interligado nacional. E também vou falar também sobre a distribuição de energia elétrica de maneira rápida e consumo de energia elétrica, né? Na nossa próxima aula, aula 2, aí eu vou esmiuçar essas partes aí de redes de energia, tipos de rede de energia, né? Então vou me aprofundar um pouco mais aí sobre linhas de transmissão, vou falar mais esmiuçadamente sobre redes de distribuição em média tensão, redes de distribuição em baixa tensão, certo? Na nossa aula 3, a gente vai entrar um pouquinho na parte de segurança, né? Como a gente está falando em alta tensão, média tensão, falando em eletricidade, né? O próprio curso de vocês, eletrotécnica, fala muito em eletricidade. Mas quando a gente fala em CEP, a gente tem alguns riscos diferentes, né? Da eletricidade em baixa tensão, né? Ou extra baixa tensão. Então o CEP, como a gente trabalha em alta e média tensão, a gente tem que falar também sobre segurança, né? Então na nossa aula 3 a gente vai falar sobre esses riscos típicos do CEP, né? Altura, arco elétrico, ataque de animais peçonhentos, ataque de insetos, campos eletromagnéticos, descargas atmosféricas, indução elétrica. Na aula 4, equipamentos de média e alta tensão. Então essa aqui é a parte mais que eu creio que seja mais legal aí dessa disciplina. A gente vai aprender um pouco mais sobre esses equipamentos, né? Capacitores, chaves e elos fusíveis de distribuição. A gente vai aprender nessa parte como dimensionar o elo fusível, né? Chave fusível religador, a gente vai conhecer ela. Chave seccionadora unipolar, disjuntor de alta tensão, para-raios. Aí continuando essa parte de equipamentos, a gente vai conhecer e aprender o funcionamento dos religadores automáticos, né? Transformadores de potência. A gente vai aprender também como a gente, até se não me engano, na disciplina de comandos elétricos, a gente viu um pouquinho lá sobre o transformador, né? E o princípio é mais ou menos parecido, né? Na verdade, o princípio é o mesmo, só muda a aplicação, né? E nos transformadores de potência existem os TAPs, que é uma parte legal aí que o eletrotécnico tem que dominar, tem que saber sobre essa parte de TAPs de transformador, como fazer essa mudança dos TAPs, etc. Então a gente vai aprender também nessa disciplina. A gente vai aprender para que servem e aonde são aplicados os transformadores de proteção e medição, né, que são os nossos TCs e TPs, dentro da subestação, dentro das transformações aí na parte de medição mesmo, né? A gente vai aprender também sobre os reguladores de tensão, né? A gente vai apresentar para vocês aí o funcionamento dele,
como é que é a parte interna desse regulador de tensão, como é que ele funciona, como é que ele faz de fato a regulação aí da tensão, né? E terminando a parte de equipamentos, a gente inicia aí na nossa aula 7, a gente vai ver sobre noções de projetos elétricos de distribuição, né? Então, o eletrotécnico também é requisito aí para as empresas aí que trabalham nessa área de distribuição, ter o curso de eletrotécnico. E o cara que vai trabalhar nessa área, ele tem que entender também de projetos elétricos, né? Ele é bastante simples, né? Só que tem muitos detalhes, então isso que dificulta um pouquinho. Então a gente vai ter uma noção boa aí nessa disciplina aí sobre projetos elétricos de distribuição. E a nossa última aula, a gente vai falar um pouquinho de normas técnicas aí da nossa ANEEL, da Celesc, né? Então, resumidamente, eu passei para os senhores aí a nossa disciplina, né? Ao longo das aulas aí a gente vai vendo como é que vai ficar. Tem a parte de avaliação aqui, vou explicar para os senhores, né? A gente vai ter duas avaliações, né? Provavelmente vai ser online, né? Da mesma forma que foi na disciplina de comandos elétricos. Então, a avaliação escrita 1, ela vai ser referente às aulas 1, 2, 3 e 4, valendo 50 pontos. A quantidade de questões ainda da prova não vou adiantar para os senhores. Avaliação escrita 2, então referente às aulas 5, 6, 7 e 8, também valendo 50 pontos. Aí tem um trabalhinho, né? Lembra lá que no comecinho do vídeo ali eu falei para os senhores sobre aquela parte em vermelho ali que estava falando sobre fontes de geração de energia elétrica do Brasil. Então, a gente vai fazer um trabalhinho, né? Valendo aí 30, né? Tá aqui 30 pontos. E aqui tem exercício em sala de aula, como a gente está fazendo a parte EAD, né? O nosso trabalho ele vai englobar essas duas quantidades de pontos, aqui 30 mais 25, então vai valer 55 pontos no nosso trabalhinho. Mais à frente eu vou explicar mais a fundo como é que vai funcionar o trabalhinho. 25 pontos, a gente vai, se Deus quiser, até o final aí da nossa disciplina, a gente vai estar liberado aí para fazer essas aulas presenciais. A gente vai tentar trabalhar e fazer uma aula prática de execução de procedimento de abertura e fechamento de chaves fusíveis. Também em toda a indústria vai ter a parte ali da medição e é preciso ser feita a operação de chaves fusíveis. E com a experiência que eu tenho, em muitas empresas o pessoal não sabe nem por onde começar a fazer uma manutenção aí quando precisam operar um equipamento desse. Então, se sobrar um tempinho aí, ao final da disciplina, aí a gente puder fazer essa parte prática, a gente vai fazer. É bem tranquila, bem de boa, e é muito interessante para o conhecimento dos senhores, para o currículo dos senhores, certo? E 20 pontos do conteúdo EAD, que como a nossa disciplina está sendo EAD, então tem mais esses 20 pontinhos da participação, da interação dos senhores aí no ambiente virtual, certo? Então, iniciando a nossa aula, a gente apresentou a disciplina, né? Apresentamos a disciplina, então agora vamos começar aí, enfim, a nossa aula, o conhecimento aí da nossa disciplina. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre organização do sistema elétrico de potência, né? Começando a falar sobre geração de energia elétrica, fontes de geração de energia elétrica, mais uma vez está em vermelho ali, né? Mais uma vez em vermelho aqui, que faz parte do trabalhinho que eu já vou explicar para os senhores. Transmissão de energia elétrica, vai ver também visão geral de subestação, visão geral do sistema interligado nacional, que é o nosso SIN, né? Distribuição de energia elétrica e consumo de energia elétrica, né? Lembrando que essa primeira aula é só a questão de organização do sistema elétrico de potência, então vai ser a gente falar em transmissão, geração, transmissão, distribuição, vai ser só uma parte mais basicona, né? Na próxima aula a gente vai se aprofundar dentro desses itens, certo? Então, o que é o CEP? Já falei, né, algumas vezes aí.
O CEP é o nosso Sistema Elétrico de Potência, né? E é o conjunto constituído por centrais elétricas, subestações de transformação e de interligação, linhas e receptores ligados eletricamente entre si. São grandes sistemas de energia que englobam geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Então aqui, ó, essa parte aqui é ligados eletricamente entre si, né? Guardem esse item aqui que é aí que está o nosso SIN, né? Sistema Interligado Nacional. Eu gosto bastante dessa imagem aqui para apresentar a organização do CEP, que ela está bem resumida, bem didática e que mostra todo o nosso CEP, né? Então, nossa fonte de geração aqui, nesse caso dessa imagem aqui, nossa usina hidrelétrica, né? É a parte da geração, a primeira fase do nosso sistema elétrico de potência. Poderia ser aqui uma usina de geração de energia fotovoltaica, poderia ser uma termoelétrica, certo? Então, mas enfim, na nossa imagem está uma hidrelétrica, né? Então, a geração, na verdade, ela é uma transformação de energia, né? Já existe ali a energia cinética, né, da água, que ela tende a descer, né, tende a ir para o lugar mais baixo, e utilizando-se dessa energia cinética, né, é feita ali as tubulações da água, onde vai mover as turbinas, né? Então, estou transformando a minha energia cinética em energia mecânica, e a minha energia mecânica vai fazer rodar o eixo de um motor elétrico, de um gerador, né? E esse gerador vai ter a nossa tensão elétrica nos terminais dele, né? Então, a saída do gerador vai estar levando essa energia elétrica até uma subestação elevadora, né? Então, tem um transformador lá de elevação, né? Vou receber a energia numa tensão um pouco mais baixa, mas para mim poder transmitir essa energia, eu tenho que elevar essa tensão. Para quê? Para questão de economia, né? Já pensou a bitola dos condutores se eu tiver que transmitir uma energia aí, uma tensão um pouco mais baixa, né? Então, quanto mais alta a tensão, aquilo que os senhores já sabem, né? Quanto mais alta a tensão, menor a corrente. Então, na questão de economia, os cabos aí vão ser uma bitola um pouco mais razoável aí para poder fazer essa transmissão de energia elétrica. Questão de queda de tensão também, então por isso que é transmitida energia em altas tensões, né? Preciso levar essa energia gerada a muitos quilômetros de distância, então por isso tem que ser uma tensão mais alta, né? Então, passando pela transmissão, né? Essa energia vai chegar até uma subestação abaixadora, onde ela vai rebaixar essa tensão a nível de distribuição, né? Então, essa energia vai ser distribuída, né, através aí da concessionária local, no nosso caso aqui a Celesc, né? E essa linha de distribuição vai levar a energia até pontos estratégicos, né, até os nossos bairros, até o nosso interior, até alguma empresa, né? E aí na empresa, próximo do consumidor final, por exemplo, as nossas casas aí, tem mais um transformador que vai rebaixar ainda mais essa tensão. Então, pegar ali a minha tensão de distribuição e vai rebaixar mais uma vez. Aí onde nós temos aí chegando na nossa casa aí o 220 volts, né? Então, resumidamente, a organização do sistema elétrico de potência está nessa imagem aqui, certo? Eu já falei ali resumidamente da geração, né? Então, a geração de energia elétrica, o subsistema é responsável pela produção de energia elétrica, que consiste na transformação de outras formas de energia em energia elétrica. Foi o que eu falei, ela é uma transformação de energia, né? Na física nada se cria, tudo se transforma. Então, com a energia não é diferente. Então, a energia elétrica, na verdade, ela é uma transformação de outras energias em energia elétrica. Em função do tipo de energia a transformar, existe e define-se diferentes tipos de centrais, usinas hidrelétricas, né? Pode ser, por exemplo, a energia aí proveniente da hidráulica, né?
as nossas hidrelétricas, termoelétrica, fotovoltaica, eólica, enfim, são vários exemplos, né? E como já também falei ali naquela imagem, né, a tensão de saída dos geradores é ampliada a níveis mais altos por meio dos transformadores e elevadores das usinas. Isso é feito para viabilizar as transmissões de energia, né? Aqui chegamos na parte do nosso trabalho, né? Como a nossa matéria é um pouco curta, a gente tem bastante assunto para falar, né? Valendo 55 pontinhos lá, os senhores vão apresentar um trabalho, vão enviar um trabalho para mim, né? Sobre essas formas de geração de energia elétrica, né? Eu vou apresentar ali para vocês as exigências aí do trabalho, né? Então, vai ser um trabalho pesquisa aí dentro das normas aí da escola, apresentado dentro do o documento ali, né? A parte do trabalho tem que ser dentro das normas da escola. E o trabalho temos esses 11 assuntos aqui, cada um vai escolher um. Geração de energia elétrica hidráulica, gás natural, petróleo, carvão, nuclear, biomassa, fotovoltaica, eólica, geotérmica, marítima e biogás, né? Então, quais as instruções aí para a realização do trabalho? Então, cada aluno aí vai escolher um assunto sem repetir da lista que será disponibilizada no grupo do WhatsApp no dia da aula. Então, assim que os senhores estiverem vendo esse vídeo aí, provavelmente esse textinho aqui que está da imagem aqui já estará lá no grupo do WhatsApp, né? Então, no esquema copia e cola, escreva seu nome ao lado do tema escolhido, né? Então, o fulano de tal lá, que é o cara mais assíduo da turma aí, já estava às 8 horas da manhã, já estava vendo a aula. Então, ele tem uma vantagem disso aí, ele pode escolher o assunto mais rapidamente. Beleza? Então, o trabalho vai valer 55 pontos. E aí, como eu falei, subentende-se que os alunos mais assíduos estão assistindo a aula no dia e no horário marcado, né? E poderão escolher o tema do trabalho mais rapidamente. O trabalho, pesquisa, deverá abordar os seguintes tópicos referentes ao tema escolhido. Então, o trabalhinhos vão pesquisar lá sobre, por exemplo, geração de energia hidráulica, né? Que são as nossas hidrelétricas. Então, como é que vai proceder? Tem alguns tópicos que exigem todos os trabalhos, né? Então, vou falar aqui sobre o histórico, por exemplo, da geração de energia da hidrelétrica, né? Como funciona o processo de transformação de energia, quanto que essa fonte geradora contribui para a matriz energética do Brasil, quais os impactos ambientais que essa fonte geradora causa ou traz benefícios, né? O custo do quilowatt-hora da fonte geradora escolhida, né? Então, quando é feita a construção de uma usina, né? Ela tem um custo. E quanto de energia que essa fonte gera, né? Então, com isso eu consigo ter mais ou menos uma estimativa de qual é o custo de quilowatt-hora da fonte geradora escolhida, né? Eu quero que os senhores pesquisem isso para a gente poder ter uma ideia qual fonte geradora é a mais barata, né? Qual é a mais cara, né? Tem a questão da bandeira vermelha e por que a gente paga a bandeira vermelha. Então, tá dentro desse tópico aí. Localização das usinas mais importantes do Brasil, né? Dentro da fonte geradora que você escolheu, né? E outros assuntos que de repente achar que seja importante colocar no trabalho aí referente ao tema que foi escolhido, né? O trabalho deverá ter no mínimo 20 páginas e estar no padrão de trabalhos acadêmicos da DAMA. Então, não sei se os senhores já tiveram a matéria que aprende essa parte dos trabalhos acadêmicos, né? Mas de repente a gente dá uma pesquisada e passa para os senhores um modelinho de como que tem que ser o trabalho, qual que é o padrão. Geralmente é o padrão do TCC lá, né? Que os senhores vão fazer mais ao final do curso. Esse trabalho deverá ser enviado até o dia 30/7 em PDF para esse e-mail que está ali, beleza? Então,
estão vendo essa aula aí, já vai lá no grupo do WhatsApp, bota o nomezinho lá do lado do assunto que achar melhor aí para fazer o trabalho. E quem vai vendo mais depois o vídeo vai escolhendo, vamos dizer assim, os piores assuntos. Beleza? Então, esse é o trabalhinho, vai valer 55 pontos. Então, caprichem, é mais de 25% aí da pontuação aí que os senhores têm que ter ao final da disciplina, né? Então, é uma pontuação boa. Beleza? Então, passando ali pela geração de energia, agora vamos falar de transmissão de energia elétrica, né? É o processo chamado transporte de energia ou transmissão de energia. Transmite-se a energia elétrica desde a subestação elevadora, próxima à fonte geradora, até a subestação abaixadora, próxima ao centro de consumo, né? A transmissão de energia é feita em alta tensão, para valores entre 50 e 230 kV, né? Ou 50 e 230 mil volts. Extra alta tensão, que são valores aí de 230 a 750 mil volts, e ultra alta tensão, para tensões superiores a 750 mil volts, né? Então, decore bem isso aí. Alta tensão é até lá 230 mil volts. Se o valor da tensão está acima disso, já vai ser extra alta tensão. E ultra alta tensão se for acima de 750 mil volts, certo? Então a transmissão de energia elétrica basicamente é feita aí por essas linhas de transmissão, né? Compostas por essas torres aí, ou se não postes especiais, que a gente vai também esmiuçar bem essa parte aí na próxima aula, beleza? Então, da transmissão, a energia chega lá numa subestação, né? Então, vamos falar sobre a subestação, uma visão geral aí da subestação. Uma subestação é uma instalação elétrica de alta potência, contendo equipamentos para transmissão e distribuição de energia elétrica, além de equipamentos de proteção e controle. Funciona como ponto de controle e transferência em um sistema de transmissão de energia elétrica, direcionando e controlando o fluxo energético, transformando os níveis de tensão e funcionando como pontos de entrega para consumidores, né? Então, energia transmitida chega até lá uma subestação e essa subestação vai fazer a distribuição de energia, certo? Tem aqui uma imagem de uma subestação aí. E aqui uma imagem aí que tem resumidamente, basicamente, todos os equipamentos presentes numa subestação, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre os equipamentos, né, de alta tensão. Então, todos os equipamentos aqui vão estar lá nas nossas próximas aulas. A gente vai falar sobre o TC, o TP, a gente vai falar sobre a chave seccionadora, a gente vai falar sobre o disjuntor, a gente vai falar sobre a chave de bypass, a gente vai falar sobre transformador de corrente, transformador de potência, já falei, né? A gente vai falar também sobre os para-raios e sobre o transformador de potência, né? Basicamente, uma subestação é composta por todos os equipamentos, né? Aí temos o barramento principal da subestação e temos os barramentos auxiliares, né? A gente vai falar aí nas próximas aulas sobre os equipamentos, especificamente de alta tensão, né? Então, beleza? Então, essa imagenzinha aqui ela traz um resumo aí de todos os equipamentos que temos na subestação. Como já falei, TC, TP, aqui uma chave seccionadora, aqui um disjuntor de alta, que também é uma chave seccionadora. Em cima aqui eu tenho uma chave bypass, né? TC, TP novamente, aí aqui chave seccionadora, lá para-raio e transformador de potência, está lá ao final, lá no próximo aqui o cursor aqui, beleza? Aí tenho aqui 3 transformadores, então provavelmente seriam 3 alimentadores que estariam saindo dessa subestação, né? Beleza? Então vamos para frente.
É importante lembrar que o fornecimento de energia elétrica no Brasil é feito por meio de um grande e complexo sistema de subestações e linhas de transmissão, interligadas às várias usinas de diversas empresas. Assim, uma cidade não recebe energia gerada por uma única usina, mas por diversas usinas, hidrelétricas, termoelétricas ou nucleares, que consistem no chamado Sistema Interligado Nacional. É isso que eu falei para os senhores. Então, o nosso nosso Sistema Interligado Nacional é isso. Ele é uma interligação de todas as subestações, né? Todas as linhas de transmissões e subestações estão interligadas. Então, via de regra, aqui em Canoinhas a gente está recebendo energia ali da usina Foz do Areia, né? Via de regra. Mas, conforme for a demanda, talvez essa usina esteja mandando energia para outro lugar e a gente esteja recebendo aqui energia, por exemplo, lá do Nordeste, lá uma usina eólica lá do Nordeste. Então, esse é um sistema que foi feito, muito inteligente, que o Brasil fez, né? E que traz bastante economia também e menos perca de energia, né? Então, o Sistema Interligado Nacional é um sistema de coordenação e controle que congrega o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil. Foi criado em 1998 através da Resolução 351 de 98 do Ministério de Minas e Energia. Apenas 1,7% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do Sistema Interligado Nacional, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica. Então, todas as grandes fontes geradoras de energia a gente está interligado no SIN, no Sistema Interligado Nacional, certo? A interconexão dos sistemas elétricos por meio da malha de transmissão propicia transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos da geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade, né? Então, imagine que aqui a região sul esteja aí com uma estiagem, né? Então, de repente diminui a capacidade de produção das usinas hidrelétricas, né? Mas lá no norte, lá, por exemplo, está correndo bastante chuva. Então, eu tenho essa capacidade hidrográfica das usinas hidrelétricas estar produzindo energia, além da capacidade. Então, o Sistema Interligado Nacional permite isso, né? Então, aqui eu tenho um pouco de falta de energia, mas lá eu consigo gerar mais. Então, o Sistema Interligado consegue balancear essa parte da demanda de energia, né? E até por isso que na nossa conta de energia tem meses ali que a gente acaba pagando a bandeira tarifária, né? Vem a bandeira amarela, tem a bandeira vermelha, né? Por quê? Porque tem algumas formas de geração de energia que ela é um pouco mais cara, certo? Então, temos a vantagem de dificilmente ficarmos sem energia por conta de apagões aí que aconteceram naquela época, quando eles fizeram essa parte do sistema interligado. Mas em contrapartida a gente tem que, alguns meses, ele está pagando essa bandeira tarifária porque as fontes mais caras de energia estão gerando mais energia do que as fontes mais baratas, certo? Então esse é o nosso Sistema Interligado Nacional. Aqui está uma imagenzinha, um mapeamento resumido aí do nosso SIM, né? Então notem ali as linhas em vermelho, né? Aqui, ó, na parte do sul temos bastante linhas em vermelho e verde, né? Então 230 mil volts. A maioria das linhas de transmissões que passam na nossa região aí são de 230 mil volts. Aí temos em vermelho ali que são, acho que é 500 mil volts. 500 mil volts. Aí lá da Itaipu, notem ali, ó, tem uma linha de transmissão, transmite lá para a região de São Paulo, em corrente alternada, né? 750 mil volts. E tem outra linha em corrente contínua lá de 600 mil volts, né? Então temos
na questão da transmissão, temos esses dois tipos de transmissão. Temos em corrente alternada, que a maioria das linhas de transmissões são, e temos em corrente contínua. Aqui uma que corta o Brasil aqui praticamente, ó, lá do Pará e vem até aqui no próximo de São Paulo aqui, uma linha de 800 mil volts em corrente contínua, né? Então, mas resumidamente a maioria das linhas de transmissões aí do nosso SIM, né, estão ali desenhadas em verde ou vermelho, então seria 230 mil volts e 500 mil volts. Beleza? Vamos para frente. Chegando aí, então, falamos de geração, falamos da transmissão, falamos da subestação, o nosso sistema interligado nacional. Agora vamos falar da distribuição de energia elétrica. Dentro das subestações abaixadores ocorre o rebaixamento da tensão para níveis de distribuição, usualmente na faixa de 13.800 volts a 38.000 volts. A redistribuição em média tensão, também chamada de distribuição primária, leva a energia até pontos estratégicos nas áreas urbanas ou rurais. Chegando a energia na subestação, ela vai rebaixar a nível de distribuição e vai transmitir aí em média tensão, né? Média tensão, nossa rede de distribuição de energia ela é média tensão, né? Ou distribuição primária, né? Aqui temos dois tipos de redes de distribuição em média tensão, uma com cabeamento nu e a outra com cabeamento protegido, né? Condutores protegidos, que é a nossa famosa rede compacta, que a gente também vai ver na próxima aula mais esmiuçadamente cada uma delas. Beleza? E aí, por fim, né, temos a distribuição de energia elétrica em baixa tensão. Já nas vias públicas próximas aos consumidores, acontece a distribuição secundária, ou distribuição de energia em baixa tensão, conhecida como BT. Os transformadores de potência fazem um novo rebaixamento da tensão para a utilização segura da energia aos consumidores residenciais e comerciais. A tensão usual em Santa Catarina é o 220 volts, entre fase neutra. Como falei, ocorre primeiro a distribuição primária, né? Nessa imagem que a gente nota aqui a distribuição primária, aqui em média tensão, chegando até um outro transformador, que é um transformador aí que está aí nas nossas vias públicas, e esse transformador de potência ele vai rebaixar essa tensão de distribuição primária para uma tensão de distribuição secundária, que é a nossa baixa tensão aí, né? Trifásico, 380 volts ali, 380 volts entre fase e fase, e 220 volts entre fase e neutro. Isso aqui em Santa Catarina, né? Alguns lugares é 220 entre fase e fase e 127 volts entre fase e neutro. Beleza? E o nosso CEP termina aqui? Não. O nosso CEP ainda vai até os consumidores. Até onde? Vamos ver agora. A grande maioria dos consumidores de energia a recebem em baixa tensão, que é disponibilizado pela concessionária no padrão de entrada de energia, mensurado através do medidor de energia e pode ser monofásica, bifásica ou trifásica. Até o medidor de energia, as instalações elétricas são de responsabilidade da concessionária. A partir do relógio, as instalações elétricas são de responsabilidade do consumidor, né? Então, por isso que a concessionária ela faz exigência ali, o poste agora, o padrão é dessa forma, ele tem que ser nesse modelinho. Porque conforme vai passando os anos ali, os estudos ali vão indicando ali a melhor maneira de se fazer essa entrada de energia, né? Então, por isso que a concessionária ela tem esse poder de exigir como é que tem que ser a tua entrada de energia na tua casa. Porque até o medidor de energia é responsabilidade da concessionária, né? A partir do medidor, aí é responsabilidade do próprio consumidor, né? Beleza? Então, o nosso CEP é isso. Geração, transmissão de energia, né? Chegando na nossa subestação, fazendo parte do Sistema Interligado Nacional, a nossa distribuição primária, a nossa distribuição secundária, ali, que é a nossa baixa tensão, e até o medidor de energia dos nossos consumidores.
beleza? Se tiverem alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu falei que os senhores não entenderam, podem entrar em contato aí que a gente vai conversando e vai tirando essas dúvidas aí, ok? Então tá aí uma imagenzinha aí dos novos padrão, o novo padrão de entrada aí que a Celesc está exigindo, né? Beleza? Obrigado pela atenção de todos aí e até a próxima aula.